pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Tiago e estamos juntos novamente, sendo que dessa vez estamos na plataforma online. Espero que vocês tenham curtido as férias. Sinto muita falta da turma, das nossas discussões, dos nossos projetos que estavam em andamento, mas tudo é uma questão de tempo. Vamos nos adaptar a essa situação, vamos superar e daqui a pouquinho a gente está de volta dentro da sala de aula de novo. Tá certo? Espero que todos estejam bem, todos estejam cumprindo a quarentena, ok? E que tenham descansado muito. Assumam com responsabilidade, principalmente vocês, pessoal, que são a turma de 9º ano. Vocês estão a um passo do ensino médio, então não deixem que as adversidades pausem ou barrem o andamento de vocês, tá certo? Se esforcem, assistam nossas videoaulas, interajam com os professores dentro do nosso horário, interaja com a turma, faça desses momentos os melhores momentos de troca possível, tá certo? O momento de férias já passou, o momento de férias já acabou, já descansaram. Sei que estamos em distanciamento social, em isolamento, na quarentena, mas isso não implica que a gente deva parar 100% os nossos estudos e o trabalho com o intelecto, tudo bem? Então, mãos à obra. Nós vamos entrar agora no nosso novo assunto, que é o classicismo. Saímos da Idade Média e vamos entrar agora na Idade Moderna. E muita mudança vem aí. Normalmente, quando se faz um paralelo entre essas duas épocas, vocês vão me ver olhando para a câmera, vão me ver olhando para cá, porque eu ainda fico nesse esquema de onde olhar. Enfim, vocês vão sair de uma época em que reinava as trevas, era aquela época obscura, a Idade Média, muitos problemas, e vão entrar agora em um renascimento. E ele é tido como um renascimento cultural, tá certo? O classicismo, ele vai englobar o renascimento, ele vai trazer um outro olhar para as artes, um outro olhar para a literatura. Na verdade, a própria sociedade em si, ela vai ter esse renascimento cultural. Então, quando a gente faz um paralelo entre o trovadorismo, nosso início, e o renascimento, o classicismo, nós temos as trevas e agora uma luz, uma sabedoria em volta do que vai ser produzido. E muita arte vai ser produzida, tá certo? Fiz alguns recortes do conteúdo que nós vamos trabalhar no livro, ok? Então, nós vamos entrar agora na unidade 254. Acessem, fiquem aí com o livro de fácil acesso. Depois da videoaula, vamos interagir no ambiente virtual para discutir um pouquinho mais sobre essa questão do classicismo, tá certo? E tirar as possíveis dúvidas. Os exercícios também serão os exercícios propostos no livro. Eu vou explicar no ambiente virtual quais páginas vocês vão poder fazer nesse primeiro momento e como vão me enviar, tá bom? Como eu sei que é uma turma organizada, uma turma que tem uma disciplina muito bacana em relação à atividade, vocês podem responder somente respostas, não precisa colocar pergunta no caderno, sinalizar principalmente agora com o seu nome e a data, tirar a foto e vocês vão ter um local reservado para fazer o envio dessa atividade para mim. Por favor, tenham atenção na foto na hora de tirar. Vejam a iluminação, veja se está pegando tudo. Se for 2 páginas, então você vai ter que mandar 2 fotos. Enfim, observem o que vocês estão fazendo. Outra dica também é o que vocês estão escrevendo e como estão escrevendo no ambiente virtual. Tenham cuidado. A interação de vocês é pela escrita. Então,
todo mundo está vendo o jeito que vocês estão escrevendo. Fiquem atentos ao uso de pontuação, de letra maiúscula. Enfim, também sou professor de língua portuguesa, é intrínseco a mim essa situação. Fiquem de olho nisso, tá certo? Escapar daqui a acolá, tudo bem, mas constantemente fica difícil a comunicação, a gente entender o que vocês estão querendo dizer, e vocês vão ter que escrever para poder termos uma comunicação, certo? Então vamos continuar aqui nossa viagem dentro do classicismo, vamos ver o que é que traz de bom essa nova escola literária. O contexto histórico dela, o contexto histórico dela, vamos lá, no final do século XV, os navegantes europeus chegaram ao Oriente por mar, unindo duas pontas do hemisfério. Pessoal, período do trovadorismo da Idade Média, nós tínhamos já as grandes navegações. E eles descobriram muito navegando nesses mares. E a partir disso, os horizontes foram se abrindo. Então, não é à toa que tem aquela frase do Fernando Pessoa que diz: navegar é preciso. Porque no momento que você navega, você amplia os seus horizontes, você amplia o seu olhar, a sua visão. E isso aconteceu com as pessoas dentro desse contexto. Eles passaram a ter uma visão mais ampla das coisas. O trovadorismo, a Idade Média, tem um registro muito grande de um pensamento muito engessado, tudo muito fechado. Agora, no classicismo, não. A gente já tem vamos ampliar os horizontes, certo? Então, tenham essa compreensão. Com as navegações, consequentemente, as cidades cresceram rapidamente. As pessoas foram evoluindo na sua medida. O comércio se expandiu, a venda não era só mais limitada àquele povo. Outros povos também tinham acesso a mercadorias e conseguiam outras mercadorias para poder fazer essa venda. Esse período é o período do protestantismo. Então, vocês têm a reforma dentro desse contexto. Lembrando que muito do contexto histórico é trabalhado aqui. A gente pode aprofundar com o professor de história. Na verdade, vocês já devem ter visto já essa parte, algumas informações. Não é de todo desconhecido. E vem a grande pegada. A ciência, ela para de se calar. Diante do que a igreja impõe, ela não fica mais calada. A ciência começa a ganhar o seu espaço. Aquela ideia do teocentrismo, Deus é o centro, tudo é porque Deus mandou ou Deus quer, cai por terra. Então, muitas pessoas e estudiosos também, começam a compreender que a ciência esclarece muitas coisas. E acaba que criando aquela ideia, se não tem uma explicação científica, então é preciso se buscar. E a ciência começa a ganhar o seu espaço cada vez mais. E aí vem aquele pormenor, né? Um período que, sempre que nós tivermos mudando de escola literária, não estamos limpando, eliminando toda e qualquer característica da escola anterior. Alguns pontos ainda permanecem da escola anterior. Então, a Inquisição, ela vai começar a perseguir todos que são a favor, compreendem a ciência, como sim, ela tem que questionar o que a igreja está dizendo. E aí a gente ainda tem uns resquícios da Idade Média dentro do classicismo. E vocês vão observar que conforme as escolas forem indo, elas não ficam 100% isentas de terem características da escola anterior. Na verdade, quando vocês forem estudar o arcadismo ainda esse ano, vocês vão notar que a gente retoma o classicismo. Daqui a pouco o classicismo cai por terra. Então, é o barroco que entra. Mas quando o barroco sair, entra o arcadismo. E o arcadismo vai trazer de novo
do classicismo. Então a gente fica muito nesse esquema de resgate literário, um resgate histórico a cada época, tudo bem? Então, o contexto histórico já é amplamente diferente do contexto histórico do trovadorismo. E vocês também vão observar que agora nós temos uma visibilidade maior em muitos pontos. E aí é reforçado que todo esse processo de mudanças, que se estendeu quase o final do século XVI, recebe o nome de Renascimento, tá certo? E marca um momento decisivo na história da humanidade. É o fim da Idade Média e a transição para a Idade Moderna. Pessoal, é renascimento porque muitas ideias que haviam no período da Grécia, da Roma, no período clássico, eles vão renascer. Elas, né, as ideias, elas vão renascer. Então, por isso que é tido como renascimento. Além daquela questão de ter essa coisa de vivíamos nas trevas e agora nós estamos indo para as luzes. A ideia das luzes, certo? Então, nós vamos começar a ter essa noção dentro do renascimento, dentro desse novo contexto, desse novo cenário. Nós vamos começar com o capítulo 1, a linguagem do classicismo renascentista, e vocês vão dizer, professor, em momentos o senhor fala classicismo e tem momentos o senhor fala renascimento. Nos explique, é a mesma coisa ou existe uma diferença? Observe, o classicismo é o renascimento dentro da literatura. Então, quando eu falo em classicismo, eu estou falando diretamente à produção literária da época. Quando eu falo renascimento, estou falando do renascimento das artes, das ideias, da ciência, do homem, tá certo? O renascimento é uma ideia geral. O classicismo é o renascimento dentro da literatura, ok? Acaba que as duas caminhando como sinônimo, mas existe essa diferença, existe essa distinção, certo? Só para vocês não se confundirem, tudo bem? E aí, nesse primeiro momento, nós vamos levantar alguns pontos importantes sobre como o classicismo se trabalha, como ele funciona, as suas características base, e depois vamos fazer uma análise do classicismo em Portugal. Aí já é uma outra aula. Nós vamos trabalhar o classicismo em Portugal, tá certo? Certo, e aqui no Brasil? O Brasil ainda não existia. Então, a nossa literatura ela vai começar a partir do quinhentismo, quando descobriram que aqui existia vida. E aconteceu tudo o que aconteceu. Então, por enquanto, nós estamos dentro da Europa estudando a literatura. É aquele esquema, é a justificativa. Primeiro acontece lá, depois é que a situação é trazida para cá, para o Brasil. Então, sempre a gente vai, a partir do arcadismo, nós vamos estudar, a partir do barroco, nós vamos estudar sempre nessa divisão. Barroco português, barroco brasileiro. Arcadismo português, arcadismo brasileiro e assim sucessivamente. Mas, por enquanto, o classicismo é um momento que aconteceu na Europa, tá certo? Um recorte que eu fiz que eu achei muito interessante é essa parte. Sempre é bom vocês estarem marcando, ok? Eu trouxe esses dois recortes que estão no livro de vocês por conta dele trazer, em resumo, bem claro, bem direto, a situação, o contexto em que nós estamos. Observem que vocês têm aí a antiguidade, com a cultura grega, a cultura latina. Essa antiguidade ela vai ser retomada, certo? Dentro da era clássica. Vocês vão observar que deuses, a cultura grega, a cultura romana, elas vão ter um renascimento agora,
ok? Tanto agora quanto no arcadismo. Então, eles vão possuir essa característica. Saindo da Antiguidade, entramos na Idade Média, e a Idade Média, lá na Baixa Idade Média, trouxe para a gente o trovadorismo e encerrou. Saímos da Idade Média, chegamos na Era Clássica. E a Era Clássica traz esses 3 períodos para a gente. O classicismo, agora no século XVI, o barroco, no século XVII, e, por fim, o arcadismo, no século XVIII. Então, cada um vai ter a sua característica, cada um vai ter a sua personalidade. Porém, lembrem do que eu disse lá no começo, uma escola literária nova não elimina a outra escola completamente. Algumas características, alguns resquícios acabam que existindo, coexistindo, na verdade. Eu coloquei essa parte do Renascimento porque ela explica de uma maneira bem mais ampla, mais direta, essa questão da visão do que é o Renascimento, visto como uma revolução cultural. E realmente foi, pessoal. Foi uma revolução cultural dentro da arte. Muitas pinturas que hoje são pinturas valiosíssimas, clássicas, foram feitas e produzidas nessa época. Então, houve uma valorização muito grande. Corresponde à transição da época medieval ao mundo moderno. Então, entramos em uma era onde não estamos presos, engessados a um único pensamento. Expressa os ideais, a visão de mundo da nova sociedade emergente com a crise do feudalismo e o desenvolvimento da economia mercantil. Poxa, novos povos foram descobertos, novas iguarias foram descobertas, novas terras. Então, com o novo, renasce, vem todas essas informações novas. A denominação Renascimento é decorrência da preocupação dos homens que viveram esse momento histórico em que se inspirarem nos valores e ideais da antiguidade clássica. Como eu disse, a gente está fazendo renascer as ideias do período clássico. Por isso que vocês vão ver que em muitas pinturas são os deuses gregos que são representados. Aí é onde a igreja pira, porque o que acontece? Não existe só aquela ideia do único Deus. Passa a ter uma sociedade politeísta, então são vários deuses. Eles voltam a cultuar o mundano, que a igreja não aceita, não acha correto. Enfim, então, essa parte é muito importante porque traz essas informações que são chave para você entender onde você está colocando seus pés quando estuda o classicismo. Completamente diferente do trovadorismo e do que foi produzido de contexto literário e histórico dentro dessa época, tá bom? E aí, eu trago para vocês uma síntese, ela também consta no livro, só fiz o recorte, uma síntese da comparação entre classicismo e trovadorismo. Sempre a gente vai procurar ter essa didática para vocês observarem a diferença de um período para o outro, de uma maneira de se expressar em uma época e de uma maneira de se expressar na época vigente, na época que você está estudando. Então, por exemplo, vamos lembrar, lá no trovadorismo tinha um amor cortês, as cantigas de amor, predominava muita emoção, certo? Cristianismo era o carro-chefe, então a religião, a igreja à frente de tudo. Influência da poesia provençal e das tradições populares da Península Ibérica, temas profanos representando uma ruptura em relação à mentalidade teocêntrica da Idade Média. Quando eles entravam nesses temas profanos, era quando tinham uma igreja rural pela questão, né? As cidades ainda estavam em desenvolvimento marítimo, porque sim, era o ponto alto, eram os mares, eram
os mares que eles iriam navegar para essas novas descobertas que surgiriam agora no classicismo. Os temas das produções literárias, como vimos, eram relacionados ao amor, à saudade da pessoa amada que foi e nunca mais voltou, aquele sofrimento, a coita, não é? E a crítica de costumes. Então, as cantigas satíricas, escárnio, então as cantigas que faziam aquelas críticas à sociedade ou a alguma postura, né? O Gil Vicente fez muito isso. Ele não criticava a igreja, mas a postura de algumas pessoas dentro da igreja e dentro da sociedade no papel que resolveu assumir. E a exaltação do ideal cavaleiresco, né, dentro da prosa, por isso as novelas de cavalaria, o Rei Arthur e a Távola Redonda, enfim. Quanto à forma das produções, que eram emprego de formas simples, populares, medida velha, estrutura simples, refrão, repetição frequente. Lembra do que eu falei? A repetição era frequente por conta de facilitar a memorização, tinha ainda um vínculo muito grande com a música, com o canto. Então, as produções só no fim que foram desvinculadas. Tinha a produção escrita e a produção declamada, só no fim. Mas desde o começo tinha um vínculo muito grande com a música, com o canto. Chegamos no classicismo. Classicismo, vocês vão observar, eu acho que vocês estão tontinhos, né? Porque eu olho para cá, eu olho para cá, eu olho para cá, daqui a pouco eu fico vesgo, mas enfim. Vai existir uma idealização amorosa, o neoplatonismo, tá certo? Ainda aquela idealização que não é realizada, não é concretizada. Predomina a razão, principalmente porque a ciência não ganhou espaço, então as coisas são explicadas através da razão, não por emoção ou por justificativa religiosa. Então tem muito essa questão, esse lado humano, a razão prevalece. O paganismo vem por conta da cultura greco-romana, então é aquela ideia de vários deuses, uma cultura que valoriza a natureza, valoriza o sol, valoriza esses outros elementos naturais, não único exclusivamente um deus, um santo, enfim. O antropocentrismo, antes do antropocentrismo, a influência da cultura greco-romana, como eu havia dito. Então, sempre vai ter esse resgate, quer queira, quer não, da influência da cultura greco-romana. Se deixa de lado um pouquinho no trovadorismo, mas depois volta com um gosto de gás dentro do classicismo. O antropocentrismo, já que agora existe um pensamento mais voltado à razão, o homem passa a ser o centro. Então não é mais aquela ideia do Deus no centro de tudo. O homem, ele é analisado, ele é valorizado, ele é desmembrado dentro agora dessa sociedade. Ele é levado em consideração, principalmente. O universalismo, porque traz a ideia de ter temas e debates sobre várias coisas. Não é uma coisa só religião, não. Várias abordagens são feitas de maneira bastante universal. A busca de clareza e equilíbrio de ideias. Acabamos de sair de um período pesado, tenebroso. Então, procura-se nas pinturas. Vocês vão observar muito, se vocês pesquisarem pinturas renascentistas, um equilíbrio, uma busca pela perfeição, a ideia do bonito ser o perfeito, o bonito ser o belo, volta a ficar associada no classicismo. Feio, grotesco, ele não é aceito. O que é aceito agora são as luzes, o simbolismo. Vem a questão do nacionalismo, eles se tornam muito nacionalistas e, quanto à forma, é um
vão adotar muito os sonetos, porque os sonetos já eram usados lá no período clássico, então eles retomam agora a imitação das formas clássicas, busca do equilíbrio formal e o emprego de medida nova dentro da poesia. Bem, então esse é o cenário que vocês precisam compreender que está inserido o classicismo, completamente diferente do trovadorismo. Então, nós vamos ter agora uma outra visão de homem, uma outra visão de sociedade. Lá na frente, cai por terra essa visão. Vem uma nova visão social. Mas, por enquanto, essa é a que manda, essa é a que está predominando, tá certo? Nos encontramos agora no nosso Google Sala de Aula. Vou indicar lá a atividade que vocês devem fazer. Mandem as dúvidas, mandem os comentários. Qualquer observação a respeito da aula, pode mandar lá também. Vamos construir ali como se fosse nosso espaço de conversa, tá certo? De conversa produtiva. Não esqueçam disso. Turma, nos vemos lá. Até já. Abraços.